Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que é crucial para qualquer desenvolvedor, que é a segurança no desenvolvimento. E nesse caso aqui, né, o nosso podcast sobre serverless, a gente vai falar da segurança no desenvolvimento em serverless, né? Então, para fazer esse papo, explorar um pouco mais sobre o tema, eu tenho um convidado aqui especial que é o Alexandre Sierra, que é o co-founder e CTO na Tenti Security. Tudo bem, Alexandre? Como é que vai? Tudo bem, Evandro? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast. Maravilha. Obrigado também por topar e fazer esse papo e compartilhar um pouco, né, da tua experiência, né, o que a Tenti também vem fazendo e acredito que a gente vai entregar aí bons insights, né, sobre segurança em serverless, né, para os nossos ouvintes e também quem está assistindo aí via YouTube, né? E aí, para a gente começar, acho que antes de mais nada, como é de praxe aqui também, conta um pouquinho quem que é o Alexandre, ou o Sierra, né, como a gente Isso. tem chamado, né, que é conhecido, né? Conta um pouquinho da tua história, como é que é o teu background, né? E como que tu conheceu o serverless, né? Como que entrou aí no mundo de serverless? Bacana. Não, eu sou conhecido como Sierra a minha carreira inteira, na verdade, quase que desde a infância. Se alguém me chamar de Alexandre no colo, eu vou achar que o meu pai entrou na ligação, alguma coisa assim acontecendo. Eu sou carioca, formado em engenharia de computação pela PUC do Rio de Janeiro, me formei ali ao redor de 99, início de 2000. E tenho sido empreendedor na área de segurança da informação há bastante tempo, mas com background em engenharia, então já desde a época de faculdade, lá programando em C, em C++, C++ pré-ANSI, inclusive, né, antes, eu peguei aquele livro do Bjarne Stroustrup antes de efetivamente padronizarem, não tinha o STL ainda, o Standard Template Library, bons tempos aqueles. E fiz minha carreira na área de segurança da informação como empreendedor. Comecei minha carreira numa empresa chamada Cypher, que era uma empresa que existe até hoje é parte de um grupo espanhol chamado Prosegur. Foi uma empresa que, por exemplo, teve iniciativas de padrões de segurança de cartão de crédito no Brasil desde muito cedo. Foi um prestador de serviços gerenciados de segurança. Fiquei lá durante 12, 13 anos. Depois disso, fundei uma outra empresa chamada Nível. Essa já era uma solução que lá em 2014 era um produto de segurança rodando 100% na nuvem, em AWS especificamente, como empresa que era 100% remota, para usar AI, Machine Learning supervisionado, não era Generative AI, mas AI, nonetheless, para automatizar a detecção de incidentes de segurança em 2014. Acho que a gente estava à frente de algumas tendências ali. E essa empresa foi adquirida pela Verizon, que é um dos maiores players de segurança corporativa, né, do mundo. Assumiu uma posição de executivo lá à frente das ofertas de serviços gerenciados de segurança da Verizon, onde a nossa tecnologia da Needle foi incorporada. E desde 2019 estou aqui num desafio novo na Tenti, que é onde de fato a gente abraçou o conceito do serverless, né? E o encontro foi esse, assim, eu tive esse contato com a AWS na Nido, né? Como uma questão de necessidade, que é aquela ideia de que quando você é um empreendedor, e a Nido foi bootstrapped, a gente não teve funding. O funding foi nosso próprio funding, foi nosso próprio dinheiro, nosso próprio custo de oportunidade. Então, não faz sentido você virar e falar para um grande provedor de data center e falar, me dá 2 hacks aí, deixa eu começar a minha empresa, que não tem funding nenhum, com um custo fixo absurdo, e para usar de forma muito errática os recursos, porque o que a Needle fazia era processamento diário de volumes grandes de logs. Então, assim, você tinha uma entrada de logs gigante de um cliente de gigabytes e gigabytes de log, representando 24 horas de atividade, e você fazia um monte de processamentos em cima desses logs, e depois você ficava 80% do tempo sem fazer nada. Então, o caso clássico de eu tenho picos de demanda, não faz sentido você provisionar para o seu pico, você gasta ter custo fixo em hardware on-premises, com uma empresa que na ocasião tinha 3 pessoas e que não tinha dinheiro para botar na frente. Então a gente usou o máximo possível os serviços que tinha naquela época, muita coisa que existe hoje não existia na época. Eu não sei se o Lambda já tinha sido lançado nessa época, por exemplo. A gente usava muito S3, muito EC2, mais efêmero, já tipo startando e matando de acordo com a necessidade para tentar otimizar os custos, usando spot instances. Então estava ali um embrião plantado de vamos tentar fazer a infraestrutura para poder otimizar custos por uma questão de necessidade, casar o máximo possível com a demanda, que era a grande vantagem da AWS, e não ter coisas que são long running, muito menos ainda, vamos alugar racks no data center, né?
Quando, muitos anos depois, a gente foi começar do zero, né, papel em branco, vamos começar uma solução nova, a gente falou, cara, e sabendo, já tendo acompanhado as tecnologias para entender que serverless era uma opção, a gente falou, cara, isso aqui é o caminho. E faz parte de uma cabeça mais ampla. Eu vou parar de falar um pouco da oportunidade de seguir com as perguntas, porque se me deixar eu fico falando 20 horas. Mas assim, de uma ideia que ajuda tanto em arquitetura e engenharia quanto ajuda em segurança, que é assim, vamos abraçar a simplicidade e vamos otimizar pelo que é o nosso gargalo. Né? E no caso da Nido era capital e mão de obra, e agora no caso da Tentia, mais ainda mão de obra. E eu acho que você escolher um provedor de nuvem, você ir com serverless, você está otimizando para esses dois gargalos. Você está minimizando a complexidade do que você tem que fazer, você está diminuindo a sua necessidade de mão de obra e de capital, e com isso você ganha mais produtividade, você ganha uma arquitetura que é mais escalável e você ganha mais segurança também de presente. Legal, adorei, inclusive, a frase abraçar a simplicidade, porque eu acho que ele resume, né, o que o serverless consegue te proporcionar, inclusive, né? Então, adorei, né? E quando tu fala, né, até da questão dos picos, tem a questão de custo também, mas hoje a gente fala muito também de sustentabilidade, né? E quando a gente fala em utilizar serverless, a gente está otimizando recurso computacional, porque o cloud provider lá, ele está otimizando, né? Também isso, né? À medida que ele não deixa provisionado o teu recurso, ele está reaproveitando para outros que também estão utilizando os serverless. Então, no final das contas, é uma escolha mais sustentável também para o planeta, né? Menos ciclos de CPU são menos quilowatt de energia gastos, que precisam ser gerados de alguma forma, é menos aquecimento de processador que precisa ser refrigerado, né, por ar-condicionado, e tudo isso impacta em gases de estufa, tudo isso impacta em, enfim, em uso de água, dependendo de como for o sistema de resfriamento, quer dizer, tudo isso tem impacto ecológico, sem dúvida. Então é um impacto econômico, impacto ecológico, bem interessante, de fato. Muito bom. E como a gente vai falar também, aqui a gente vai fazer alguns ganchos sobre a Tenti, né? Queria que tu contasse também para quem está escutando a gente o que é a Tenti e o que ela faz. Né? A Tenti é uma startup brasileira que foi fundada ali no apagar das luzes de 2019, que produz uma solução SaaS que roda 100% em AWS, com uma arquitetura 100% serverless. Eu tenho orgulho de dizer que a gente tinha um servidor long-lived, que era um T3 Micro, que a gente rodava, que a gente desligou faz 3 semanas. Era o último, não temos nenhuma instância C2 long-lived na infraestrutura, que era um servidor de VPN. A gente finalmente chegou numa escala que fazia sentido migrar para o client VPN da AWS, não ter mais isso. Mas é uma solução SaaS, né, que atende a grandes empresas, principalmente do setor financeiro e de telecom, e que ajuda essas empresas a terem uma visão melhor de como está a segurança, não da sua própria infraestrutura, mas da infraestrutura do seu ecossistema estendido. Porque o que acontece hoje, para resumir de forma muito breve, é que não é suficiente, por exemplo, um grande banco cuidar da segurança das suas aplicações, das suas redes, dos computadores dos seus usuários. Porque você tem vários processos, vários produtos desses bancos que dependem de fornecedores ou de canais de vendas que são outras empresas, com suas próprias infraestruturas, com seus próprios gestores e orçamentos e práticas e políticas de segurança. Só que se essas outras empresas ficarem fora do ar porque sofreram um ataque de ransomware ou tiverem um vazamento de dados, pode ser um vazamento de um dado que é do correntista daquele banco e que ele dividiu com aquele fornecedor. Vamos pensar, por exemplo, um fornecedor que faz autenticação biométrica no aplicativo de mobile banking daquele banco. Tem acesso a dados pessoais sensíveis dos correntistas do banco para poder fazer aquela autenticação. Uma empresa de detecção de fraude, se você é uma seguradora, você tem uma empresa que recebe lá as aplicações das pessoas que estão tentando contratar seguro, ou que estão pedindo, na verdade, para usar o seguro. Você quer mandar informações sobre quem é a pessoa, qual é o procedimento médico que ela está pedindo, e tem uma solução SaaS, ou um fornecedor tradicional, que vai encaminhar isso para um ser humano ler aquele processo, não, uma terceirização de mão de obra, essa empresa está tendo acesso a informações pessoais sensíveis dos fornecedores. Um contact center que fica fora do ar e uma empresa de varejo não consegue mais fazer vendas pelo telefone. Entende? Então, os impactos de uma falha de segurança no seu fornecedor são enormes. E como é que você lida com isso? Não é sua infraestrutura.
Então a gente criou uma solução e uma metodologia de trabalho em que a gente consegue juntar o útil ao agradável e fazer uma solução ganha-ganha, em que a gente dá ferramentas e apoio de profissionais de segurança a esses fornecedores ou canais de venda, para que eles identifiquem e resolvam problemas de segurança na sua infraestrutura, inclusive na sua infraestrutura de nuvem, né, soluções IaaS, PaaS, SaaS, superfície externa de ataque, etc. E a gente dá uma visibilidade limitada para o cliente dele, dizendo, olha, esse cara está fazendo um bom trabalho. Ele tinha poucos problemas e os problemas que a gente encontrou ele resolveu rápido, ou não. Ele tinha um monte de problemas, mas ele muito rapidamente resolveu todo. Ou não, ele tinha um monte de problemas e ele não está resolvendo nada, você precisa pegar o telefone e ter uma conversa com ele. Mas sempre com essa ideia de ganha-ganha, de vamos ajudar, não é uma ferramenta de auditoria, é uma ferramenta de apoio para levar à redução de risco. Né? Então, a inspiração veio de iniciativas, por exemplo, da Toyota. A Toyota investe bilhões de dólares todo ano para melhorar a qualidade e a logística dos fabricantes das peças dos carros que ela monta. É uma montadora de automóveis. Né? E se faltar uma peça, fica, digamos, um Corolla inteiro parado que ele não pode vender, porque está faltando uma peça, o carro não está completo. Então ela precisa que os fornecedores delas funcionem. E você acha que o banco não precisa, ou a seguradora, ou a grande empresa de pagamentos não precisa que os seus fornecedores críticos tenham segurança para conseguir operar? Claro que precisa, por motivos regulatórios, por questões operacionais. Então, a gente criou um produto e uma metodologia de trabalho que ajuda essas grandes empresas a fazer isso. E está rodando, cara, tem centenas e centenas de empresas, cada uma com dezenas de ambientes, em cada ambiente executando centenas de testes todos os dias, milhões de chamadas de API, de testes por dia, numa escala absurda, e rodando tudo em serverless, em AWS. A gente, inclusive, foi case no AWS Summit de São Paulo do ano passado, junto com o pessoal da AWS, falando de coisas divertidas que a gente está fazendo com Step Functions, com Event Bridge, super interessante. Legal, vai ser legal a gente explorar então um pouquinho mais, desses detalhes, né? E acho que com esse contexto aqui a gente pode daí agora entrar um pouquinho mais e eu queria começar um pouquinho conceitual ainda, né? Então, falando, né, de termos de segurança, né? O que a gente precisa adotar, né? E aí eu queria entender, né? Tu até começou falando da tua carreira, né? Tu viveu vários momentos, né, do desenvolvimento de software, né? Então, eu queria que tu explicasse, assim, até da tua experiência, né, o que tu entende, né, que muda em termos de segurança, né, no processo de desenvolvimento, quando a gente está falando de um modelo tradicional, né, versus uma arquitetura já em serverless. O que eu consegui ver ao longo da minha carreira, né, e eu tenho os cabelos grisalhos para provar que faz um tempinho que eu estou nessa área, é que a marcha inexorável é para a gente, tirando o pessoal que precisa trabalhar em baixo nível, aquele pessoal que está fazendo sistemas em real time, que estão ali muito próximos do hardware, sabe, sensores que vão entrar numa usina hidrelétrica, tirando esses nichos, né, que sempre vão existir, a esmagadora maioria dos desenvolvedores, a gente está numa corrida de encontrar a próxima abstração de alto nível, as peças de Lego que resolvem uma parte maior do problema, para você fazer com que a carga cognitiva em cima do desenvolvedor seja cada vez menor. Você possa focar na natureza do problema que você está resolvendo e menos nas ferramentas que você está usando. Né? Então, é isso que você vê. Quando a gente começou com o pessoal eu não é da minha época, tá? Mas assim, cartão perfurado, que você estava usando realmente o opcode da máquina, depois você move para uma revolução que foi o Fortran, né? Que era para ser uma COBOL, na verdade, Business Oriented Language, né? O BOL de COBOL é Computer Business Oriented Language, porque era a primeira vez que você não tinha que saber quais eram as instruções e opcodes específicos daquele processador para o qual você estava escrevendo. Você escrevia numa linguagem textual que parecia inglês e tinha uma coisa revolucionária, um compilador, que transformava isso nos opcodes. E depois disso, quando você vem com o Java, que você consegue abstrair mais ainda com a infraestrutura de hardware que você está. Uma vez que você compilou para Java Bytecode, você roda aquele JVM no Windows, no Linux, no Mac. Em teoria, você tem a portabilidade. O Go pegou um pouco dessa ideia, uma ideia diferente. Mas a gente está tentando o máximo possível, né, criar camadas de abstração de mais alto nível que permitam o desenvolvedor ser mais produtivo. Ele está brincando com peças de Lego maiores e mais refinadas, para que ele não precise entender toda a complexidade do que está lá embaixo, mas ele possa se aproveitar do poder de tudo que está ali embaixo. E sempre vai ter essa tensão entre eu queria ter mais controle
versus eu queria pegar alguma coisa mais pronta. Então, sempre vai ter algum cenário, alguma exceção, e você vai querer descer os níveis de abstração para poder resolver um problema específico. 99% dos desenvolvedores, 99% do tempo, quanto mais alto o nível de abstração que você tiver, maior. E é aí que eu acho que entra o serverless. Acho que o serverless é a camada mais recente, mais alta que a gente encontrou. Você tem serviços inteiros em que toda a infraestrutura está abstraída para você. Você não precisa nem mais gerenciar, digamos, o application server. Então, você lembra? Vamos montar um container, vamos configurar um JBoss ou o que quer que seja que você tinha que usar. E você tem que configurar o sistema operacional no container, você tem que instalar o pacote do application server, você tem que configurar os parâmetros do application server, como é que ele conecta na base de dados. Sei lá, para fazer um sistema de fila. Esquece isso, cara. Pega uma solução pronta da AWS para fazer fila ou para fazer uma ferramenta de ticketing. Contrata um site de ticketing, entendeu? E vai, sabe, não vou aprender como é que eu interajo com o protocolo de VoIP. Não, cara, fala com o provedor que já tem uma API pronta para você fazer ligações, mandar SMS. Essa é a ideia. As peças de Lego ficaram maiores. Você fala com elas via API. E o serverless não é diferente disso. O serverless em vez de eu gerenciar o detalhe, em vez de eu querer ter o máximo de controle, eu quero ter o máximo de produtividade. Eu quero ter o máximo de abstração. Né? Não tem resposta certa ou errada, tudo vai depender, de novo, dos seus requisitos. O cara que está ali programando próximo do hardware, otimizando, sabe, escovando microsegundos de processamento, porque a aplicação dele tem isso. Beleza, cara, vai para sempre. Entendeu? Seja feliz. Mas isso é a esmagadora minoria das pessoas. A esmagadora minoria das aplicações que a gente vê hoje, de uma forma geral. Entendeu? Então, eu acho que o serverless é o mais recente passo nessa tendência, em que toda a infraestrutura e a escalabilidade dessa infraestrutura está abstraída. E, em grande medida, a segurança está abstraída também. Né? Porque pensa, se você tem servidores que você está configurando, seja que você está fazendo uma EMI de uma instância C2, seja que você está definindo um Dockerfile. Historicamente, num data center, em especial numa empresa grande e regulada, você tem aquela equipe de operações, quem era responsável, por exemplo, de fazer a configuração do sistema operacional. Por quê? Porque eles sabiam quais eram as configurações do sistema operacional que eram necessárias para tornar aquele sistema operacional seguro. Tinha alguém que era responsável por patch management. O que é isso? É manter os pacotes do sistema operacional atualizados para corrigir vulnerabilidades de segurança. Né? Uma versão tal do software tal tem uma vulnerabilidade, tem que alguém ir lá testar, implementar. Tinha uma equipe de operações. Hoje em dia, quando o desenvolvedor escreve um Dockerfile de um container, ele acabou de ganhar de presente essa responsabilidade, porque é ele que escolhe quais são os pacotes de sistema operacional que estão instalados naquele container. É ele que escolheu que serviços estão rodando ali, como o sistema operacional daquele container está configurado, né, os settings relevantes. E os desenvolvedores têm essa noção, eles foram treinados para isso, eles têm acesso às ferramentas que ajudam eles a fazer isso. Então, se você consegue abstrair, se você usa alguma coisa como S3, em vez de você configurar você um file server, vamos pensar, né? Estou suando velho agora. Você vai configurar um file server para armazenar arquivos. Se ao invés disso você usa o S3, sabe quem que está gerenciando a configuração do sistema operacional das máquinas que implementam o S3? A AWS. Sabe quem está instalando patch nesses caras? A AWS. Sabe quem está fazendo backup desses caras? E alta disponibilidade desses caras? E performance management desses caras? A AWS. Sabe o que isso quer dizer? Que você não tem que fazer esse trabalho. Nem a sua empresa. Você literalmente jogou esse trabalho tanto de operação quanto de segurança por outro lado do balcão, para uma empresa que está fazendo isso numa escala absurda, que está tendo que nivelar por cima, porque ela atende, sei lá, sabe, o setor de defesa do governo americano e ela usa a mesma infra para te atender. Então eles acertam sempre? Não. Mas com certeza eles vão acertar muito mais do que a esmagadora maioria das empresas, certamente do que a totalidade das startups do mundo, na escala que eles estão. E é um pouco esse o trade-off que você está fazendo. Você está abrindo mão de controle, você está ganhando produtividade, você está ganhando escalabilidade, você está ganhando segurança também. Você está eliminando tarefas de operação e de segurança que historicamente eram necessárias. Para dar 2 exemplos, hardening, patching, enfim, configuração de alta disponibilidade, muitas vezes, e assim por diante. Legal, legal. E isso eu vejo que muitas vezes, né, quando
se conversa, né, sobre utilizar uma abordagem de serverless, vem muita questão do custo, né? Porque o custo com serverless é mais alto do que se eu fizesse com EC2 e tal. Mas esse é o tipo de conta que precisa ser colocado na ponta do lápis aqui, né? No final das contas, é o teu TCO, né, que a gente precisa levar em consideração. Então, e a gente fala muito, né, nessa discussão de operação de infraestrutura. Então, não tem que ficar monitorando a escalabilidade, enfim, né? Porque monitorando até sim, né? Mas a parte de escalabilidade, enfim, subindo, descendo. Mas a parte de segurança também é verdade, como tu comentou aqui, né? Então, tem um custo de operação de segurança voltada para a infraestrutura que também tem que entrar nessa conta, senão fica injusto a comparação. Então, é legal a gente, né, essa tua visão de que realmente a gente tem um ganho também operacional de segurança importante, né, nesse movimento para serverless, né, que muitas vezes a gente não bota na conta e é um fator extremamente relevante. Com certeza, cara. Você tem. E toda vez que eu vejo essa discussão sobre custo, eu vejo como. E é uma falácia normal, tá? Em segurança acontece a mesma coisa, né? Você mede as coisas que são fáceis de medir. Mas eu vou te dar E tem uma discussão recente, para quem acompanha o mercado, tem o DHH, eu sempre esqueço o que quer dizer o nome, é o fundador do Basecamp, do Ray, aquela infraestrutura de e-mail, é um cara conhecido e gosta de ser polêmico. Então ele estava dizendo que ele está migrando o Basecamp de fora da nuvem e de voltando para o data center, porque isso é muito mais barato, ele fez a conta e tal. Eu fico pensando que, de novo, depende muito do seu negócio, se pode ter alguém que sair da nuvem é mais barato, mas, de novo, a complexidade que você vai trazer para tentar entregar num ambiente de data center que você mesmo gerencia os mesmos níveis de garantias que você tem tanta coisa que um provedor de nuvem de primeira linha está te dando de graça que você nem se dá conta. Capacidade de fazer, não vou nem falar multi-region, multi-availability zone. Você já tentou fazer sincronização de dados, de base de dados entre múltiplos? Você com certeza já tentou, mas eu estou. Né? É uma pergunta hipotética aqui só para os nossos ouvintes, né? Mas alguém lembra como é difícil você pegar um Oracle, um SQL Server e fazer ele replicar direito entre dois data centers, com a latência que tem entre dois data centers que estão suficientemente distantes a ponto de você conseguir um bom nível de redundância? E ter certeza de que isso está bem testado? Porque com a AWS você tem. Quando você faz dentro de casa, sabe? Você fala, o RDS é mais caro, eu vou rodar eu mesmo a base de dados no EC2. Cara, eu queria ganhar R$1 toda vez que eu vi um cliente falando, tá, mas agora eu preciso crescer essa base de dados. E aí fazer a migração na mão para uma instância maior é um inferno. Com o RDS é um clique de botão. E aí eu falo, a energia que você gastou para fazer essa migração depois, os homens-hora, a hora extra que você teve de desenvolvedor, eventualmente a perda de receita, porque a tua aplicação está lenta. Se você é o e-commerce, por exemplo, você está perdendo receita. Enquanto você está com performance ruim, porque em vez de demorar 5 minutos para você fazer um upscale do seu RDS, vai demorar X dias até você conseguir fazer porque você decidiu operar a sua base de dados na mão. Exemplo. Né? Alguém botou na conta esse custo de oportunidade ali da receita que você perdeu? Você está entendendo? A ferramenta de backup que você teve que comprar porque você decidiu não usar o RDS, você vai ter que usar agora uma ferramenta de backup para a sua base de dados. Então, assim, se você realmente botar na conta os riscos e todos os custos indiretos de mão de obra, de custo de oportunidade, será que é mais barato mesmo? O que eu acho que as pessoas ficam traumatizadas, na verdade, é a falta de controle, é a falta de disciplina. Como na nuvem é muito fácil você sair criando ambientes, depois as pessoas esquecem de remover, tem uma explosão de custo, não porque a nuvem seja mais cara, mas é porque faltou essa disciplina de entender quem pode subir o que aonde e fazer tracking de onde está vindo o custo. Não é o custo ambiente produtivo que aumentou, se você tiver feito direito. É o custo da falta de disciplina das pessoas saírem criando infraestrutura transiente, que isso é bom, você está fazendo o teste, mas de não limpar isso depois. Tem sido a minha experiência com grandes empresas, entendeu? Legal, legal. No final, o driver, né, para isso é muito mais a estratégia da empresa do que custo, né? O custo não é uma desculpa nesse caso, né? Acho que é legal. E até uma pergunta, assim, que tu trouxe, né, esses componentes, né, que a gente ganha como infraestrutura. E isso eu gosto de falar, inclusive nas palestras que eu faço, mais conceituais sobre serverless, inclusive, de que a gente ganha, né, de certa forma, vários aspectos de segurança, né, quando a gente usa serverless.
Mas eu sempre falo que tem a parte da infraestrutura que a gente ganha, né, com segurança, e tem aquilo que a gente, como engenheiros, né, criando, né, a solução, a gente cria lá, né? Então, ele não garante também a totalidade da segurança da aplicação. Queria ouvir um pouquinho de ti, assim, sobre isso, assim, né? O que a gente deve pensar, né, em termos de segurança quando a gente está fazendo um desenvolvimento serverless, né, boas práticas, né? O que tu vê, né, nessa outra parte, né, que o cloud provider não dá, né, essa proteção. Claro, claro. A gente tem um modelo de responsabilidade compartilhada. Quando você está usando o serverless, tem muito mais responsabilidade sendo cloud provider, então a segurança, a operação desses caras passa, mas você sempre tem a sua parte no final. Então o seu código pode ter vulnerabilidade. Você pode escrever um código que está vulnerável a cross-site scripting, a cross-site request forgery, a SQL injection, a bypass de autenticação, falhas de autorização. Para dar um exemplo engraçado de que todo mundo em qualquer tamanho de empresa comete esse erro. Não sei se você se lembra, mas o Oracle Cloud, há um tempo atrás, teve uma empresa, não sei se foi a Oracle ou se foi a Wiz, que descobriu que se você soubesse o ID de um disco, sabe que nem você tem um ID de um volume EBS na AWS, tá? Então se você tivesse o ID de um disco no serviço equivalente da Oracle, e eu não sou um especialista da Oracle, eu não lembro o nome agora, você poderia atachar esse disco a uma máquina virtual em qualquer conta Oracle. Ele não fazia o check de que você só podia atachar aquele disco se fosse na mesma conta onde o disco estava localizado. Então, se você soubesse o ID de um disco de uma máquina de uma outra empresa, você podia associar ela à sua máquina virtual. Isso é um erro de lógica, de programação. Então, não importa que você está usando o serverless, se você cometer um erro de lógica da autorização da sua API ou da sua aplicação, isso sempre vai acontecer. Né? Mas onde o serverless, onde está a fronteira, é na sua arquitetura e é na forma como você usa as pecinhas de Lego. Como é que você está grudando as pecinhas de Lego juntas? Então, se você é um programador tradicional, na hora que você escolhe, vou usar uma biblioteca X, vou usar, sabe, Angular para desenvolver, o React para desenvolver o meu front-end. Eu vou usar uma biblioteca específica, sei lá, para fazer serialização de JSON. Você vai ter que estudar como essa biblioteca funciona, quais são as chamadas que eu faço, quais são as preocupações que eu tenho que ter de performance, de segurança, de estabilidade, etc., quando eu uso aquele serviço, aquela API ou aquela biblioteca. Aqui não é diferente. Se você está usando o serverless, você está usando um conjunto de serviços serverless do seu provedor de nuvem e ou fornecedores independentes. Você vai ter que estudar e entender como esses caras funcionam, quais são os parâmetros, como é que eu faço controle de acesso, como é que vai ser a arquitetura, como é que vai ser o tráfego de dados, para usar essas pecinhas de Lego da forma mais segura. Para dar um outro exemplo, um serviço mais básico possível da AWS, que é o S3. O S3 é um serviço maravilhoso, mas um dos erros mais comuns que as pessoas cometem em arquitetura da AWS é o bucket S3 público. Configurar o controle de acesso granular para só realmente quem tem que ter acesso àquele bucket, em especial se não é uma identidade que está dentro da sua própria conta da AWS, quer que o cliente que está vindo de fora tenha acesso àquele bucket S3, é difícil, tem uma curva de aprendizado, você tem que aprender mais sobre IAM da AWS para conseguir fazer isso funcionar. Então o que as pessoas fazem? Deixa o bucket público, ninguém vai adivinhar o nome dele mesmo, qualquer um pode ler, eu passo o link para o cara e tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá tudo muito ruim. É que nem você falar que vai pegar o file server da empresa tradicional e botar na DMZ, botar na rede exposta para a internet, aquele servidor Windows que tem lá todos os documentos da empresa. Faz isso não. Então, qual é o ponto aqui? Se você vai ser um desenvolvedor serverless, da mesma forma que eu disse, que se você é o cara que está escrevendo um Dockerfile, ou você vai ter que assumir a responsabilidade de entender agora como é que você vai configurar e fazer hardening daquele sistema operacional de forma segura. E você vai manter os pacotes de sistema operacional que estão sendo instalados naquela... Você está usando uma versão recente do sistema operacional, você está mantendo aquilo atualizado para atualizar os pacotes. Se você está criando uma arquitetura que usa componentes e serviços serverless, você vai ter que entender como esse cara funciona, ou você vai ter que ter certeza que tem alguém na sua empresa que está te assessorando, que tem as ferramentas e que está fazendo uma revisão, digamos, dos seus pull requests, lá do seu Infrastructure as Code, para garantir que aquilo está certo. Esse serviço usa criptografia? Usa. Qual é a política da empresa? Tem que ligar? Não tem que ligar? Posso usar criptografia padrão de serviço? Eu preciso fazer uma... Não, tem que ter uma chave KMS específica que o meu time de segurança definiu. Tem uma opção de login? Tem que ligar essa opção de login? Para onde eu mando o log?
É na mesma conta? É numa outra conta dedicada de AWS Log? Entendeu? Como é que é o controle de acesso? 80% dos incidentes de segurança, mais ou menos, associados a ambientes de nuvem tem a ver com IAM. Serviços que estavam sem controle de acesso, identidades, excessos de privilégio que estavam atribuídos a uma determinada identidade, credenciais de acesso que eram facilmente adivinháveis ou que vazaram. Então, as APIs da AWS estão expostas para a internet. Qualquer um consegue achar. Os IDs das suas contas da AWS não são segredos. Elas podem acabar vazando de N maneiras diferentes. Então, assim, se você não for um desenvolvedor serverless em AWS, por exemplo, e você não tiver um conhecimento pelo menos avançado de IAM da AWS, isso é um problema. Você precisa estudar o serviço de IAM da AWS, entender como ele é usado para garantir que só as operações que precisam ser feitas vão poder ser feitas, que os componentes só conseguem se falar no nível de privilégio que precisa, porque isso é disparado a causa mais frequente de problemas. E garantir, de novo, que você entendeu as consequências de segurança ou que você chamou alguém do time de segurança da sua empresa que entendeu e te ajudou a dizer qual é a forma correta de fazer. Então, uma forma, por exemplo, de fazer isso você tem uma ferramenta tipo Chekhov, e tem várias ferramentas comerciais que fazem coisas parecidas que estão no seu pipeline CI/CD, checando o seu Terraform, checando o seu CloudFormation, checando o seu código de CDK, antes de ir para a produção. Ou que estão checando o ambiente de dev ou de staging, onde você fez deploy, para garantir que não tem problema de segurança, que você está tratando esses alertas, incorporando isso no seu Infrastructure as Code, para quando for para a prod já for seguro, né? Você precisa ter certeza de que você entendeu o máximo possível, que você está trazendo alguém que entende para te ajudar a garantir que não vai passar. Porque agora, bicho, se você não chamar, não vai ter mais um especialista de rede, é só ele que configura a rede. Você está definindo no seu CloudFormation como é que vai ser a VPC. Quais são as subnets. Todo desenvolvedor é um especialista, de certa forma, ali na infraestrutura e precisa conhecer, né, o mínimo, né? Olha, mas o tio Ben Parker, lá, o tio do Homem-Aranha, já dizia, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então agora, se você pode, você ganhou a tarefa. E se der ruim, para falar em bom carioquês, se der ruim, é o seu que está na reta. Então você precisa se informar ou você tem que especificamente garantir que tem o dedinho de quem é o especialista nisso antes de ir para a produção. Que alguém revisou isso aí, porque senão é o seu que está na reta. Porque é aí que mora o perigo. É a maneira como a gente usa essa cola entre os componentes, as configurações desses componentes. É aí que a gente vai ter que entrar com a segurança, essa arquitetura e essa configuração específica desses componentes. E é engraçado porque às vezes a gente está com várias ideias mirabolantes de como garantir segurança e tal, e na maioria das vezes, né, o problema está no básico do básico, né, que é credenciais, IAM, enfim, né. Então isso é bem interessante. Até tem uma palestra que eu assisti uma vez num evento nos Estados Unidos, depois até deixo o link também para os ouvintes que queiram ver, e era uma demonstração de uma exploração de uma biblioteca que foi utilizada em uma função Lambda, e ele conseguia através dessa biblioteca que tinha, né, uma vulnerabilidade, usar aquela instância, né, do Lambda para acessar outros serviços da AWS. E como que tu garante que isso não vai acontecer? Usando o IAM, né, garantindo que aquela função só vai acessar exatamente o que ela precisa acessar. E se foi negligente, né, na configuração disso, através de uma biblioteca, às vezes que também não foi analisada adequadamente, consegue explorar todo o teu ambiente, acessar teu banco de dados, acessar teu S3 e por aí vai. E aí o estrago pode ser bem grande. Então é um exemplo bem legal assim para exemplificar. Eu tenho duas anedotas para contar a respeito disso, eu juro que eu vou tentar ser breve. Primeiro, um dos maiores incidentes de vazamentos, um dos primeiros e grandes incidentes de vazamentos de dados em AWS foi o incidente do Capital One. Capital One é um dos maiores bancos do mundo, né? É um bancão, assim, banco tem agência, tem propaganda na TV nos Estados Unidos, não é um banco que a gente conhece aqui no Brasil, mas é um banco bem grande, né? Pensa o equivalente, entendeu? Aqui no Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, é desse tipo de banco que eu estou falando, é o Capital One. E ele teve um incidente muito grave. E sabe por que o incidente dele aconteceu? Porque tinha uma instância EC2 que estava fazendo algum papel de rede lá, que
tava quando migraram ela do on-prem para a nuvem, penduraram nessa instância para simplificar, como ela tinha que mandar alguns logs, alguma coisa para um bucket S3, penduraram aquele IAM Managed Role, que é S3 Full Access. S3 Full Access. Que dá... Ela não é, entendeu? Ninguém foi lá e falou, não, você vai poder escrever nesta pasta deste bucket e só escrever, porque a única coisa que você precisa fazer é mandar logs para ali. Não. Esse perfil, ele consegue listar todos os buckets que existem na conta, consegue fazer download, consegue apagar, consegue fazer permissão, tudo, assim, full admin de tudo que puder ser S3 no universo eu posso fazer. E aí um atacante conseguiu ganhar acesso a essa máquina. Não conseguiu nem ganhar acesso, ele conseguiu fazer um tipo de ataque específico chamado... Aí é um ataque chain um pouquinho mais complicado, se alguém tiver curiosidade, tem um monte de pesquisa publicada, mas ele conseguiu obter as credenciais temporárias com o role daquela instância. Você nem precisa, dominar a máquina inteira para fazer isso. Tem algumas classes de vulnerabilidade que se você conseguir originar uma requisição HTTP de dentro da máquina, você consegue fazer isso usando o Instance Metadata Service. E aí, a atacante, na verdade era uma mulher, pegou essas credenciais e usou a partir da máquina dela e baixou o conteúdo de um monte de dados de clientes do Capron One que estavam em N buckets naquela mesma conta, que era uma conta produtiva importante deles. Tudo isso poderia ter sido impedido se alguém tivesse feito o que eu falei há momentos atrás. Não dá o S3 Full Access. Qual é o privilégio que a máquina precisa? Ela precisa escrever novos arquivos de log, não precisa nem sobrescrever arquivos pré-existentes, ela precisa criar novos arquivos de log nessa pasta desse bucket. Faz a permissão específica. Entendeu? Se o atacante ganhasse esse acesso, não tinha roubado dado nenhum de ninguém. Entendeu? E a gente sabe como é que é no processo de desenvolvimento. Não, eu vou botar aqui o administrator, depois eu reduzo. Esse depois nunca chega. Não, cara, faz parte do desenvolvimento. Que nem faz parte do desenvolvimento você fazer checagem dos parâmetros que você recebeu na função, que nem faz parte do desenvolvimento você tratar as exceções, gerar log quando der uma exceção. Faz parte do desenvolvimento, não é para depois garantir que os seus componentes serverless estão com as políticas de IAM corretas. Isso é parte do desenvolvimento. Se você não fez isso, você não terminou aquela feature. Entendeu? Pelo menos é o que eu tento marretar aqui. Meu time de engenharia, só tenho a elogiar porque eles incorporaram muito bem isso, mas é o que todo mundo que está trabalhando com serverless deveria entender para poder garantir que está usando o serverless da maneira mais interessante. Eu tinha um segundo exemplo, eu vou ficar quieto porque eu já falei demais com esse aqui. E esse é um débito técnico que não é aceitável comprar, né? Então tem que ser pago no tempo de desenvolvimento, não fica para depois mesmo, porque o estrago pode ser muito grande, né? Eu acho que essa é uma diferença, né? Eu acho que no desenvolvimento de serverless que vem na conta do que tu comentou, né? Sobre os grandes poderes, né? O ponto, né, do serverless é que cometer um erro pode ser desastroso, né? No sentido de custo, de segurança. Então, eu acho que ele tem um pouco desse aspecto que difere, talvez, do desenvolvimento mais tradicionais, né, que a gente tinha, né, até então, usa ainda também. Né? Isso aí. Legal, muito bom. E, assim, tu trouxe esse exemplo da Captain One, acho que é legal, assim, para materializar para quem está ouvindo, né, o cenário, o problema e tal. Queria aqui conectar um pouco com a Tenti, né? Como é que vocês têm utilizado na prática os serviços, né? Dá uma visão geral, né, de como que é essa arquitetura e como que vocês vêm lidando também, vocês sendo, né, uma empresa, né, que vende, né, serviço de software de segurança, como é que vocês vêm fazendo isso também? Então, dá um overview aí da Tenti para a gente, até se puder pincelar os serviços, acho que é bacana para o pessoal conhecer um pouquinho. Beleza, uma visão muito, muito, muito alto nível de como é que é o nosso stack, né? Então, a gente tem a única interface que a gente tem para o mundo exterior é uma API REST, que está bem documentada, que roda na AWS com API Gateway, com Lambda, com WAF, né, com o Web Application File da própria AWS. E a gente usa o Serverless Framework e desenvolve isso no Node.js com TypeScript. Por que o TypeScript? Porque você vai precisar de alguma família de JavaScript anyway para poder fazer o front-end. E a gente usa, no caso, Angular com TypeScript. Né? Porque o TypeScript dá um pouco mais de estrutura, fazer checagem de tipos. Tudo bem que você tem
a perda do tipo quando você faz o transpiling, né? Mas tudo bem, é que nem Java. Java também, quando você usa generics, é a mesma coisa, né? Então você tem o type erasure, paciência, assim é a vida. Mas a gente queria também minimizar a complexidade nas linguagens. Então a gente só usa 2 linguagens de programação na Tentinha inteira. A gente usa TypeScript e Python. Então o front-end é um single page application em Angular com TypeScript. O que eu uso de infraestrutura ali? O clássico para você entregar conteúdo estático para alguém. É o Route 53 para DNS, é o S3 para armazenar os arquivos, que sai direto do pipeline de CI/CD, e é o CloudFront para poder fazer o CDN e o caching e entregar isso para as pessoas, né? Fazer caching validation, tudo, quando você faz redeploy, todas essas coisas. A API, então, é WAF, né? API Gateway, backed by Lambda, né? Então tudo com Lambda, Node.js, TypeScript também, então já temos a mesma linguagem ali, e aí o cara que trabalha na API pode ajudar no front-end, o cara que está no front-end pode ajudar para a API, eles falam a mesma linguagem, mesmo tooling, mesmas ferramentas de checagem de sanidade e de verificação de código nos dois, né? Simplifica tudo, mesma checagem de teste unitário, de coverage, você simplifica teu pipeline pra caramba. Em termos de base de dados, a gente usa uma combinação de DynamoDB, quando possível, porque é mais rápido, porque tem uma latência, né, latência menor e é um custo muito melhor. Mas como a gente tem volumes de dados muito grandes que você precisa de uma coisa com mais cara de analytics, a gente usa o Aurora, baseado em Postgres também. Não é o Aurora Serverless, a gente começou com ele lá atrás, mas a gente saiu porque tinha uma série de limitações e a gente foi para o Aurora mesmo, usando o RDS Proxy, e a gente tem conseguido escalar bem e está feliz com essa solução. E a gente tem um outro componente. Então, isso aqui é mais ou menos standard. A gente usa o Event Bridge também como uma forma de. Tem uma série de ações que são scheduladas. Ele agora tem um scheduler que é serverless, que é super interessante. A gente gera eventos de acordo com que as atividades são feitas na API. E isso vai para N lugares. Então, a gente, por exemplo, gera uma trilha de auditoria de todas as ações que o usuário fez, baseada nos eventos que a API populou no Event Bridge. A gente consegue observar coisas acontecendo e tomar ações assíncronas a gente mesmo para fazer bookkeeping, gerar alertas, etc. A gente consegue enviar webhooks de volta para os nossos clientes diretamente a partir do Event Bridge. O cliente escolhe quais são os eventos que ele está interessado. A gente criou uma interface, uma API para isso, mas por debaixo dos panos a gente simplesmente está fazendo as configurações do Event Bridge para mandar os webhooks de volta, né? Que os nossos clientes gostam muito de integrações, né? Então tem SDK que a gente publica, tem esses webhooks para receberem eventos de coisas que aconteceram na plataforma. Então, aqui eu te diria que isso para a gente funciona que é uma maravilha. A gente tem lá as nossas dores de cabeça com o Serverless Framework, estamos agora sofrendo com essa mudança da versão 3 para a versão 4, toda uma outra conversa que a gente poderia ter. E limitações. Dá um podcast disso. Dá um podcast. Outra exceção. Limitação de tamanho máximo de stack de CloudFormation. Felizmente tem aquele plugin lá do Serverless Framework que dá uma tapeada nisso, mas gera todo tipo de dor de cabeça também. E aí a gente tem o terceiro componente, que é o engine, que a gente chama. Grande parte do que o nosso produto... E vou te dizer, essas duas coisas, a API, a base de dados e o portal, representa talvez 10% do nosso custo. Onde a gente realmente gasta computação e gasta dinheiro é no engine, que é onde a gente está realizando os testes. Porque a maneira como o produto funciona, essencialmente, é que esses fornecedores ou canais de venda dos grandes bancos vão ter a sua segurança testada diariamente pelo nosso produto. Então, o que a gente está fazendo a gente está ou conectando a coisas que estão expostas para a internet, e efetivamente conectando via rede nelas para poder fazer testes de segurança leves, ou a gente está conectando com APIs de uma série de provedores de nuvem, serviços, IaaS, PaaS e SaaS que esses caras usam. Contas de AWS, projetos de GCP, subscriptions de Azure, instâncias de Jira, sabe, organizações de GitHub. A gente está checando, tá bem configurado o seu GitHub, está todo mundo com 2FA, tem revisão de todos os pull requests, para garantir que as empresas estão usando melhores práticas de segurança de operação em todas essas plataformas. A gente já está aí com, 20 e poucas plataformas que a gente gera testes. Então a gente tem uma quantidade monstruosa de tarefas batch que a gente realiza tipicamente uma vez por dia para essas centenas de empresas, que a gente tem que ir lá, fazer essas conexões com os caras mais variados, usando às vezes ferramentas diferentes. A gente aproveita ferramentas open source, a gente usa uma biblioteca aqui, outra ali, para tentar fazer isso funcionar, e depois consolidar isso tudo, transformar e ir salvando isso na base de dados, no Aurora, para que essa informação fique disponível para os nossos clientes. E aí, cara, isso tudo também está em cima de Serverless Framework, só que a gente fez em Python. Por quê? Porque
as bibliotecas e as ferramentas de segurança ou de os SDKs para falar com as APIs desses caras, disparado a linguagem que é mais amplamente suportada, porque é meio que a língua franca do ambiente de DevOps, é Python. Entendeu? Então a gente preferiu ir pelo Python e a gente já sabia que a gente ia precisar Python anyway quando a gente falasse de data science, de analytics. Então, assim, ou é Python ou é R, né? Então você imagina. Inevitavelmente ia chegar esse momento. Então a gente falou, tudo bem, se a gente conseguisse fazer tudo com uma linguagem só, beleza, mas não dá, porque data science você não vai fazer em TypeScript. Então, o mínimo de linguagens que a gente conseguiu, aquela velha história, vamos minimizar a complexidade, o mínimo de linguagens que a gente conseguiu foram 2. E aí, cara, a gente construiu essa solução inteira em cima do Serverless Framework usando o Step Functions. O Step Functions eu acho que é um dos segredos mais bem guardados da AWS. Mentira, não estou contando para todo mundo, mas é porque eu vejo ele sendo muito menos utilizado do que ele talvez deveria. Que ele é uma ferramenta de coordenação de tarefas muito interessante. Você consegue fazer... Para quem é velho o suficiente e já escreveu um Makefile na vida, pensa um serviço gerenciado de Makefile. Você tem um conjunto de tarefas, umas dependem das outras. Você pode falar, essa aqui você executa 30 vezes para esses 30 arquivos, né? Era como a gente fazia no... Né? Tipo, você fazia um mapeamento do asterisco.c para o asterisco.o, lembra disso? Quem entender essa referência, você precisa checar a sua lombar e falar com o seu geriatra. Então, você consegue fazer esse tipo de coisa de fan-out de tarefas, de ter retries e timeouts configuráveis, de você fazer com que o output de uma tarefa seja consumida como input da próxima. E você cria essencialmente um grafo de relacionamento de tarefas, de inputs e outputs interligados, de timeouts e retries, e você manda executar aquele workflow, cara. Você fala, executa. E aí, de repente, cada passo do workflow pode ser implementado de uma forma completamente diferente. Um passo do workflow é executar um lambda. Outro passo desse workflow é chamar diretamente uma API, porque você não precisa escrever código, rodar um lambda, um EC2, nada. O próprio Step Function chama a API da AWS ou de um outro serviço parceiro. Você pode rodar um container, uma tarefa de container que você configurou ali. Você pode startar uma tarefa de SES, você pode consumir uma coisa de uma fila. Tudo isso numa linguagem de super alto nível, de novo aquela questão de você criar uma camada de abstração que evita que você tenha que escrever uma quantidade enorme de código de scaffolding. E é exatamente o que a gente precisa, porque as nossas tarefas são complicadas, a gente está chamando APIs diferentes, a gente chama a API do provedor de nuvem para baixar as configurações, a gente faz um pós-processamento para achar os problemas potenciais, depois a gente quer enriquecer os nossos alertas com fontes de Threat Intelligence, aí tem uma outra tarefa que usa uma outra ferramenta, que às vezes está pronta, vem uma ferramenta de CLI pronta no meu provedor de Threat Intelligence, que está escrito numa outra linguagem, eu rodo ela numa tarefa separada do Step Function, só para fazer aquele enriquecimento. E essas coisas vão se juntando e eu sei onde deu erro, por que deu um erro transiente, faz retry. É um espetáculo, cara. É muito produtivo, é muito fácil você conseguir fazer. Se eu fizesse tudo na unha, em Go, escovando o bit, eu podia poupar algum tempo? Talvez, mas eu ia levar 20 vezes o tempo e nenhuma dessas tarefas é CPU bound ou memory bound. Entendeu? É tudo, eu estou esperando serviços diferentes me responderem, eu estou muito mais gerenciando um monte de timeouts do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, conseguir ter uma forma fácil de criar um gráfico em que eu consigo, inclusive, paralelizar as atividades o máximo possível entre clientes ou entre as tarefas, mesmo de um único scan que eu estou rodando em um cliente, cara, isso não tem preço. Então, caiu como uma luva para essa aplicação e dá para fazer coisas muito mais simples. A gente está levando o serviço ali meio que no limite, tá? Mas a gente conseguiu otimizar muito o nosso custo, mudando muito pouco o nosso código. Quer dizer, cada tarefa não precisa entender o todo para você conseguir otimizar e monitorar o custo. E funciona muito, muito bem. Interrompe, reexecuta, mantém os logs num lugar coeso, tem a métrica de CloudWatch, você está entendendo? Responder a uma falha via CloudWatch Event, você ganha todo um maquinário em volta. E eu criei alguma coisa assim na unha, na Needle. A gente fazia o nosso processamento em batch de logs, o Step Function não existia. Então eu sei quanto trabalho dá fazer isso na mão, porque eu fiz na mão. Eu vivi isso na pele. Então, quando um engenheiro aqui da minha equipe falou, gente, vamos, em vez de fazer na unha como a gente fez na Needle, vamos fazer assim? Eu falei, anteontem de manhã, onde é que eu assino? Porque é uma mão na roda. Então, eu recomendo fortemente que todo mundo que não conhece o Step Functions, você vai encontrar um processamento em batch alguma vez na sua vida, olhe para o Step Functions é seu amigo. O mais legal, ele é de graça.
O custo é o custo do compute que você usar para executar as tarefas. A coordenação do step function não custa nada. Incrível. Mas sempre vai ser mais caro, tá, Evandro? Não esquece disso. Sim. Vai ser mais caro. Boa, boa. Cara, adorei, achei incrível a stack de vocês. Até eu estava pensando aqui, se tivesse um bingo dos serviços serverless, acho que tu já tinha batido esse bingo, né? Porque usou tudo que tem, né, do serverless na AWS realmente para criar um arcabouço, uma solução. Super legal, assim, muito legal mesmo. O papo até tá ótimo aqui, mas a gente precisa encerrar. Eu queria a última coisa, assim, apesar de que o episódio inteiro foi de dicas, né? Tu foi aqui conseguindo materializar muito bem várias dicas para quem está ouvindo, mas se tu pudesse dar uma dica, assim, final, né? Para a gente poder encerrar, para quem está ouvindo e está desenvolvendo serverless e precisa fazer esse desenvolvimento com segurança, né? O que tu dá de dica, assim, final para quem está escutando a gente? Legal. Eu diria que você tem que ter duas coisas que você precisa aprender. Então, você precisa aprender sobre segurança de infraestrutura do seu provedor de nuvem, quer dizer, e dos serviços que você está usando. Olhe para os componentes serverless que você vai usar, você precisa aprender aquilo. A gente deu um monte de exemplos aqui. Claramente, você é uma pessoa de AWS, eu sou uma pessoa de AWS também. Dá para fazer serverless em Azure, dá para fazer serverless em GCP, dá para fazer em Cloudflare, com Cloudflare Workers. Não é a única plataforma. Estude e entenda como é a segurança da plataforma que você usa. É a primeira coisa que eu vou dizer. E a segunda, estude e entenda como é segurança na codificação que você está fazendo, na linguagem, nas construções que você faz. Então, os provedores de nuvem, a AWS, por exemplo, tem certificados de segurança, tem treinamentos, você vai no iCloud Guru, ou você vai em outras plataformas, tipo a Pluralsight, você tem um monte de materiais a um custo bem interessante para fazer isso. E para fins de desenvolvimento seguro de uma forma geral, você aprender como incorporar segurança no seu desenvolvimento, tem a Tanya Janka, se você procurar She Hacks Purple, tipo, ela hackeia em roxo, né? She Hacks Purple. Se você procurar isso no Google, você vai achar, é uma das maiores especialistas em desenvolvimento seguro de aplicações do mundo, tem treinamentos de graça, super interessante, quais são os principais tipos de problema de segurança que o desenvolvedor pode criar quando está escrevendo código, quais são as ferramentas de segurança que existem, que você pode incorporar no pipeline, etc. E se você não tiver esse conhecimento, quem é a pessoa na sua organização que tem? Quem é a pessoa dentro da área de segurança que entende a sua vida como desenvolvedor? Seja amigo desse cara, traz ele para próximo, pede para ele revisar os PRs, entendeu? Conversa com esse pessoal, eles não são seus inimigos. Se você se aproximar deles, eles vão virar seus amigos e você vai evitar muita dor de cabeça. Porque a gente não pode esquecer, se tiver uma vulnerabilidade crítica no programa que você desenvolve, não é o cara de segurança que vai ter que trabalhar no final de semana depois do horário para corrigir urgente. Quem que vai corrigir o problema no código? Então, vamos evitar dor para todo mundo e vamos atrás desses recursos, vamos atrás dessas pessoas, se aproximem desse pessoal, entendeu? Eu sou um profissional de segurança, quando eu não mordo, entendeu? Eu não quero mal desenvolvedores, eu consigo usar os dois chapéus, mas e não é todo profissional de segurança que consegue, mas faça o esforço, porque vai valer a pena, entendeu? Muito bom, maravilha. Eu vou depois deixar também nos links essa referência aqui que tu usou também, do X Purple. O pessoal que está ouvindo a gente na Cera me deixou várias referências aqui de artigos que vão ficar também nas descrições para vocês poderem consultar um pouquinho mais também de conceito, enfim, então tem bastante coisa legal. E, Cera, cara, quero te agradecer, o papo foi ótimo aqui, a gente poderia ficar bastante tempo conversando, mas que o pessoal também vai te conhecer um pouquinho melhor, talvez te procurem e também conhecer um pouquinho mais da Tenti. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade de disponibilizar um tempo para compartilhar conhecimento aí com a gente. Obrigado pela oportunidade. A última coisa que eu queria dizer, perdoem o jabá, nós somos uma empresa 100% remota, estamos contratando engenheiros para trabalhar com uma equipe muito bacana e com esse stack que vocês ouviram aqui. Procurem a nossa página, tentsecurity.com.br, ou a gente também está como Tenti Security no LinkedIn, você consegue ver as nossas vagas e aplicar. Vai ser um prazer poder contar com vocês aí na equipe. Obrigado mais uma vez, um abraço, estou à disposição para ajudar quem quiser tirar alguma dúvida.
Muito bom. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima, pessoal.